Olá, tudo bem? Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta do Pilates em Casa BH, e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta. Quanto tempo de alongamento, ou quantas vezes eu preciso alongar para poder conseguir alcançar, colocar minha mão lá no chão? Lá no meu Instagram recentemente, eu perguntei quantas pessoas, quantos dos meus seguidores conseguiam chegar lá no chão, alcançar, colocar a mão no chão. E quase 80% respondeu que não consegue chegar no chão. Então vamos conversar um pouco do que realmente, qual é o alongamento efetivo e quanto tempo a gente precisa praticar para poder ter esse aumento da flexibilidade, ganhar mais flexibilidade corporal. Para começar, o alongamento, para ele ser efetivo, ele tem um tempo mínimo. Então você precisa permanecer ali por no mínimo 30 segundos para o alongamento realmente ter um efeito benéfico. Quanto à frequência, a gente precisa entender que o nosso corpo, a nossa estrutura muscular, ela tem uma propriedade que chama viscoelasticidade. Essa propriedade, ela determina o seguinte, que quando eu estico o meu músculo, ele vai aos poucos, não imediatamente, ele vai aos poucos voltando para o tamanho normal. Então, se eu tenho um tamanho de músculo, se eu tenho uma tendência, por exemplo, ao ombro muito para frente, o meu tamanho de músculo já está acostumado com essa tendência. Então, vamos dizer que eu tenho um tamanho muscular para essa tendência aqui, ó, já assim. Quando eu alongo, abro o peito, o meu músculo alonga junto. Mas, aos pouquinhos, ele vai voltando para o inicial. O que acontece quando a gente consegue ganhar mais dessa flexibilidade e aí sim abrindo de fato o ombro das pessoas, melhorando a postura com o alongamento, é que eu repito muitas vezes. Então é a frequência regular que vai fazer com que a gente vá vencendo essa tendência forte do músculo ficar sempre naquela posição, que vá vencendo a viscoelasticidade. Então ele vai lá, a gente alonga todo dia e todo dia que a gente alonga, a gente traz o músculo um pouco mais afastado, aumenta um pouco mais do comprimento dele, e aí quando ele volta, ele já não volta para aquela posição inicial, ele volta para uma posição um pouco mais afastada. E toda vez que a gente faz isso, à medida que a gente for constantemente fazendo isso, a gente consegue trazer o músculo um pouco mais para o alongamento. Então a frequência tem que ser aquela que você consegue manter e ao mesmo tempo tem que ser regular, frequente. Os atletas, por exemplo, eles não fazem um alongamento para começar uma atividade física. Eles têm um treino de flexibilidade. Eles têm dentro da semana deles um horário específico só para fazer exercício de alongamento. Não é um ou dois, 40, 50 minutos, 50 minutos ou uma hora. Eles têm um tempo de 2 a 3 vezes na semana, dependendo da atividade, da modalidade esportiva, que eles precisam fazer esses alongamentos seriados e sequenciados para permitir que o músculo fique sempre no máximo do seu comprimento. O importante mesmo é você incluir o alongamento dentro da sua semana, então a gente fazer alongamentos seriados específicos para a sua necessidade dentro daquela semana e regularizar isso dentro da sua rotina diária através das orientações que o seu fisioterapeuta te passa para fazer em casa e repetir e ir só progredindo, um alongamento cada vez mais difícil para conseguir vencer a viscoelasticidade ao longo do tempo. É um trabalho bem demorado. Você veja que inclusive os atletas precisam fazer isso, pessoas que trabalham em alta performance. Desejo que você alcance o chão daqui para frente, faça esse treino, coloque-se encostado numa parede, coloque a mão no chão e todo dia vai tentando chegar um pouquinho mais perto do pé. Se todo dia você fizer 1 minuto desse exercício, daqui a 1 ano a sua flexibilidade vai estar completamente diferente. Então, comece a treinar, tenha constância e regularidade e consulte o seu fisioterapeuta para ser ainda mais objetivo nisso. Até a próxima!